Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do nosso Deus, ministrar esse culto de louvor, adoração, e que também nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ter aí um tratamento dado pelo Espírito Santo nos nossos corações, né? Uma direção que somente Deus ele pode nos dar. Então, vamos fechar os nossos olhos, levar o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque, meu Deus, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também, neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, pelos cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica, ó Pai, de todas as injustiças, para que nós possamos agora entrar diante do trono da Tua graça, da Tua presença, com alegria, com confiança, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Envolve agora este lar, esta pessoa, esta casa, esta família, que está neste momento elevando os seus pensamentos e as suas orações até o trono da Tua graça. Oh, meu Deus, vai cuidando, vai tratando, vai falando a cada coração, vai revelando a Tua vontade, Pai, o Teu projeto para esta vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita também aquele familiar, Pai, aquela pessoa querida que está em deslocamento, aquela pessoa que está no seu trabalho, aonde quer que ela se encontre nesse momento, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Então, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Ele tome a direção das nossas vidas, Ele tome a direção deste culto, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Mais um domingo, né? Um domingo aqui que já está parecendo até um domingo de verão, a gente já está sentindo aquele calor, né? Quente aqui. Meus irmãos estão discordando, né? Mas tá mais quente hoje, né? Hoje, graças a Deus, aí estamos sentindo um dia mais quente aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro aí. E vamos agradecer a Deus por todas as coisas, né? A gente precisa também do tempo mais fresco, né? Daquele orvalho, né, para molhar as plantas, para as árvores, a vegetação, e também o calor, né? Então, Deus ele vai dosando aí conforme as nossas necessidades. Então, nesse momento, eu quero cumprimentar os irmãos aí, as irmãs que estão presentes, né? A irmã Maria Cristina, a irmã Luísa, a irmã Deise, a irmã Jaqueline, a banda que está aqui do meu lado, e você que vai participar através desse vídeo que está no YouTube e na plataforma em que este vídeo foi inserido aí. Um bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. E nesse momento quero passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração nessa manhã, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmão Luiz, um bom dia mais uma vez, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra no nome do Senhor Jesus. Alô, pastor? Okay. Eu acho que eu caí, não caí não, pastor? Não, não sei, deu uma travada aí, mas pode ter sido algum problema na internet. Eu acho que foi a minha. Mas, vamos lá. Interessa é que restabeleceu. Bom dia a todos. Bom dia, Wanda, pastor. Bom dia. Jaqueline, irmã Deise. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui em mais um domingo. Como diz o pastor Aguilar, né? Louvar, engrandecer, mas além disso também para discernirmos a palavra de Deus,
discernir a palavra de Deus significa entender, compreender. E isso nós temos que pedir ao Espírito Santo para que nós compreendamos. Que é isso que o Espírito Santo faz quando nós não conhecemos a Cristo ainda. Nós conhecemos a Cristo como uma personagem histórica, mas o Espírito Santo, ele nos faz compreender, conhecer em espírito e em verdade. E é esse discernimento que o Espírito Santo nos traz, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou trazer hoje, é rápido, o Salmo 93. Nós, quando lemos as coisas do Antigo Testamento, nós temos que ler e discernir aos olhos do Novo Testamento. Esse salmo, embora curto, ele dá informações básicas e suficientes para manter a nossa fé. Então eu vou passar a leitura, são só 5 versículos, mas depois eu falo alguma coisa a respeito e devolvo a palavra ao Senhor. E antes mesmo eu quero pedir a Deus que me dê discernimento, né? Que me inspire com seu Espírito Santo para eu poder trazer o que Ele quer que eu traga. Salmo 93, está aqui, o poder e a majestade de Deus. E isso é uma coisa muito importante, né? Que de cara nós às vezes pensamos em Deus e nos manifestamos diante de Deus sem a devida reverência. Mas o Deus é a nossa majestade e Ele é o Todo-Poderoso. Às vezes a gente não tem essa coisa firmada dentro de nós, esse conceito, essa verdade firmada dentro de nós. Então vamos lá. Reina o Senhor. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo e não vacila. Desde a antiguidade está firme em trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor. Levantam os rios o seu bramido. Levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Bom, vamos lá. De cara, ele fala de forma simples e seca. Salmista, reina o Senhor. Então, Deus é o rei do universo. Quem manda é Deus. Nada sai do controle de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Já entra já ouvindo isso. Revestiu-se de majestade, de poder se revestiu do Senhor e se cingiu. Então aqui ele está querendo dizer o seguinte: o que nós podemos, vamos olhar, o que nós podemos dar a Deus? O que a gente pode fazer por Deus? O que Deus tem que prestar contas a nós quando tomamos decisões erradas em nossas vidas, quando reclamamos das nossas situações? Nada. Nós não podemos reclamar de nada. Eu vejo muitos cristãos reclamando: não, mas se Deus fizesse isso, se Deus fizesse aquilo. Somos nós. Nós somos comedores de arroz e feijão. É aquela falta, é aquela coisa de não olhar a majestade de Deus. Principalmente hoje em dia, quando Ele se manifestou a nós em Cristo, nos dando a possibilidade de sermos os filhos por adoção. Pastor, tem um microfone aberto aí, viu? Continuando.
continuando. Revestiu-se de majestade, de poder, revestiu-se o Senhor, revestiu o Senhor e se cingiu. Ou seja, Deus não depende de nós, Deus não precisa de nada. A majestade é Deus. Ninguém deu. A majestade é Deus. A honra só está nele. A glória, louvor e majestade só está em Deus. Acabou. Não temos mais nada. E ele continua desse reino, como ele está falando, reina o Senhor, né? Ele fala assim: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Aqui ele dá outra característica, que ele fala que Deus tem um trono, isso é uma figura, né? É uma alegoria para nós entendermos, e ele fala aqui da imutabilidade de Deus. Deus não erra, Deus não mente, Deus não profere coisas erradas. É a perfeição que nós não entendemos e não conhecemos. Então isso é muito importante. Mais uma vez eu volto ao que eu falei antes mesmo de começar a ler. Nós precisamos enxergar a Deus como Ele é, com toda reverência. Nós somos muito mal acostumados quando temos um coração contristado e nos ajoelhamos e em nome de Jesus nós chegamos a Ele pela intervenção de Cristo. Nós achamos isso muito fácil, mas isso custou o castigo do pecado do homem no próprio Deus. A pessoa de Cristo morreu. Então, mais um motivo para confirmar a reverência que nós devemos a Deus. Continuando. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor, nas alturas, é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Eu fui ler uma versão explicada melhor, que fala que durante a criação do mundo havia ainda a terra vazia, disforme. Então, durante a criação, Deus foi ajustando as coisas. Isso fala do poder de Deus. Mais uma vez ele diz assim: se Deus, na sua criação, organizou tudo e sustenta tudo, nada acontece por acaso. Deus controla tudo. Deus está sobre tudo. Muitas vezes, o homem, isso eu acho muito interessante, o homem, na grande maioria, você vê esses artistas ganhando muito dinheiro, ou grandes milionários, que saem do zero, pessoas humildes, e constroem fortunas e têm uma vida toda destruída. Então nós entendemos que nós, com algum poder, nos perdemos completamente, porque estamos afastados de Deus. Mas Deus, com todo o poder que Ele tem, Ele não, Ele é a perfeição, Ele faz tudo perfeito, tudo certo. Deus é a luz. Eu não tenho palavras nesse momento para explicar o que o Espírito Santo está me passando, mas Deus não se perde simplificando. Deus não se perde com o próprio poder. Deus é justo. Se você der poder demais a um homem, aquele que vocês conhecem, que está lá em Brasília, ele se perde, faz atrocidades, comete crimes horríveis, se destrói, mas Deus não. Todo o poder vem de Deus e Ele não se perde. Ele é justo e verdadeiro. E para encerrar, ele fala uma coisa muito bonita. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso. Vamos lá, 5. Fidelíssimos são os seus testemunhos. A tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre.
Aqui, com os olhos de hoje, nessa época não tinha igreja, mas ele fala, a tua palavra é perfeita. Quando ele fala testemunho, ele está querendo dizer assim, o que Deus fala é perfeito, a palavra de Deus. Aí nós vamos chegar em Cristo, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se manifestou em nós. Jesus não pecou, Jesus era completamente limpo, Jesus era santo. Estou falando aqui era no sentido como quando ele se manifestou. Ele era a manifestação da santidade, da perfeição e do amor de Deus aqui entre nós. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que nós estamos aqui hoje, fomos chamados e escolhidos. E por fim, quando o salmista fala que seus testemunhos, a tua casa, a santidade, Senhor, para todo sempre. Aqui ele estava falando no templo, mas aqui a igreja. Nós somos a igreja de Deus. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então nós somos membros do corpo de Cristo. A nós convém vivermos crescendo no conhecimento de Cristo, nos enchendo com o Espírito Santo. Nós vamos vivendo essa perfeição, nós vamos vivendo aos poucos a santificação, o processo de santificação que é o constante arrependimento quando pecamos. Então, esse salmo aqui, eu quando bati o olho nele, ele me marcou muito. E aos poucos, Deus foi me dando as coisas, eu procurei em outra. Então, é isso. Em poucas palavras, aqui está Cristo, está Deus, está o Espírito Santo. Aqui está o final das nossas vidas. Tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo isso vai passar. E nós temos, em primeiro lugar, render graças a Deus, reconhecer, nós temos que ter dentro de nós, louvar a Deus entendendo isso, não é? E fundamentalmente saber que nós fomos salvos e que temos que viver uma vida de santidade em função do Espírito Santo, que quando pecamos nos incomodamos e manter sempre uma atitude de reverência. Então é isso que eu tinha para falar, pastor. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu passo a palavra ao Senhor, para o Senhor, se for necessário, fazer os devidos ajustes. Obrigado, pastor. Amém. Deixa eu aqui abrir o som. Amém, glória a Deus, né? Estamos aí, mais uma vez, vendo uma palavra objetiva, uma palavra que traz para a igreja, né, o subsídio durante a semana, para que nós possamos aí reagir, né, e saber como agir em situações que se apresentam aí nessa terra, né, muitas situações que se apresentam aí nessa vida e que nós precisamos responder a essas situações de acordo com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer responder pelos nossos próprios instintos e aí as coisas acabam não dando certo. E aí a gente lembra aí que a primeira coisa que o irmão Luiz realçou, a questão da majestade de Deus, né? Então, ele é o Senhor de todas as coisas. Então, ainda que naquele momento a gente tenha uma vontade, um desejo de ter uma reação intempestiva, né? Descontrolada, vamos lembrar que nós temos um Senhor e que nós temos que agir de acordo com a palavra dele. Então, é importante isso aí para nós. Também fala sobre a questão da dependência, né? Nós dependemos de Deus e não Deus de nós. Quando eu digo nós, eu não estou falando só a igreja, não. Como o irmão Luiz falou no decorrer da palavra aí, ele não só criou todas as coisas, mas ele fez os ajustes necessários e ele é o sustentador de todas as coisas. Porque se Deus não controlar todas as forças do universo, isso aqui vira um cataclisma geral, acaba a vida humana, qualquer tipo de vida. Então Deus ele mantém todas as coisas sob as suas próprias leis. Existe as leis aí, que são as leis naturais, né? A lei da natureza, mas existe um Criador para essas leis, para esses sistemas, para essas galáxias, para esses planetas.
essas órbitas, tudo isso aí é Deus que é o sustentador, não só o criador, mas também o ajustador e sustentador de todas essas coisas. Então, muito importante nós lembrarmos disso, que Deus não depende de nada. Se você não crê em Deus, se você vai sair da igreja porque ficou chateado ou chateada porque alguma coisa aí não deu certo do jeito que você estava querendo, mas Deus continua sendo Deus, não vai mudar nada para Ele. E o que nós precisamos lembrar? Que ainda que em alguns momentos da vida tenhamos alguns dissabores, né? Mais à frente, além de Deus nos dar o alívio, o refrigério, passar por aquela situação, sendo ou não, Ele vai nos dar o refrigério para passar por aquela situação. Temos outras situações na vida, e mais do que as situações desta vida, nós temos a situação mais importante, que é a nossa eternidade. Então, muito importante essa questão da dependência, gostei muito disso aí, para a gente lembrar, né, dia após dia, né? Também fala assim a questão da reverência, né? Muita gente não tem reverência diante de Deus. Muita gente fala como se Deus ele fosse aquele colega do boteco, né, da esquina, né? Principalmente aí, a gente não vê muito isso na igreja, mas a gente vê pessoas aí que dizem ser da igreja, ou pessoas aí que nem conhecem a Deus direito e que acham que tem uma intimidade com Deus, e aquela intimidade que tem com aqueles colegas ali do boteco, aqueles colegas ali, né, que ficam naquelas brincadeiras ali que Deus não aprova, e Deus ele não se deixa escarnecer, né? Deus não se deixa misturar com aquilo que não é puro, aquilo que não é santo. Então é necessário que sempre que se apresentar diante de Deus, não é com hipocrisia, mas é com reverência, né? Você não vai diante de um juiz, você não vai diante de uma autoridade de qualquer forma, né? Você troca a sua roupa, você se prepara, você toma um banho, você passa um perfume, né? O José estava no cárcere, quando ele foi para o faraó, barbearam ele, botaram perfume, roupas novas, para que ele chegasse diante do faraó. Imagine então diante de Deus, que o faraó era comedor de arroz e feijão, né? Como todos nós era, né? Imagine diante do Deus Todo-Poderoso. Então, tem que se ter uma reverência, saber com quem nós estamos ali falando, né? A questão também que o irmão Luiz falou aqui, a questão do Deus é justo e verdadeiro, né? Então, não adianta. Mais cedo ou mais tarde, as pessoas podem pensar que elas estão enganando a Deus, que elas estão enganando as outras, né? Que elas estão enganando a todo mundo, mas uma hora vai chegar a conta, e a conta chega, né? Então, só relatando aí uma parte que o irmão Luiz citou, foi a questão que assimilei, né? Veio aqui na minha mente, né? Uma inspiração de Deus sobre essa questão do Nabucodonosor e de Israel, né? Israel foi colocado como castigo nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O que Israel fez? Se rebelou, melhorou? Não. Piorou e piorou e piorou muito. Então, a gente tem que entender que algumas situações que a pessoa se coloca na vida foram situações que ela mesmo provocou e que Deus não está punindo, Deus está corrigindo. Punir e corrigir são duas coisas bem diferentes, né? E as pessoas não entendem aquela correção e aí querem se rebelar, e aí a coisa melhora? Não, a coisa piora. Então é importante a gente saber que quando Deus dá uma correção, é necessário que a gente tenha uma posição de humildade, aceite a correção, para que a gente volte a estar no caminho do Senhor. É importante isso aí. E finalmente aqui, né? O irmão Luiz falou muita coisa, mas aqui eu destaquei aquilo que mais chamou a atenção, que nós somos a igreja do Senhor Jesus, né? Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos que ter sempre essa ideia na nossa mente, sempre lembrar disso, e que Jesus ele é o cabeça, é ele que dirige essa igreja. Então nós precisamos sempre ter essa noção, né? Em todo momento, porque no mundo em que existem muitas distrações, muitas coisas para desviar a nossa atenção, né? Desviar os nossos olhos, nós precisamos estar sempre em mente quem nós somos, a nossa identidade cristã como igreja, né? E como filhos de Deus, tá? Então você é filha de Deus, você é filho de Deus, você tem uma identidade. Aonde você estiver, essa identidade é aquela que deve prevalecer. Então, irmão Luiz, que Deus aí continue abençoando o irmão cada vez mais, trazendo sempre aquela palavra que traga recursos, né? Subsídios, para que nós possamos agir e reagir durante as situações que se apresentam no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida,
sua casa, do seu trabalho, sua fonte de renda, a Cristina, né? Todos que estão aí ao seu redor, e supra em todas as suas necessidades em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então louvar o Senhor nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 467 da harpa cristã. Oh, por que duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Pois então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade então à palavra de Deus nesse dia, né? Abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 13. Então, vou ler esse texto, nós vamos do 13 até o de número 27. Então, primeiro subtítulo é as duas estradas. Depois nós temos os falsos profetas e o último subtítulo aí do texto que nós vamos ler são os dois fundamentos. Então, primeiro vamos começar pelas duas estradas. Entrai pela porta estreita,
larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os dois fundamentos. Daquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Palavra do Senhor aqui nesse dia, para nós refletirmos, E a primeira coisa que ele começa a dizer aqui é sobre as duas estradas. Vamos orar aqui a Deus, pedir a Deus que nos conceda sabedoria nessa manhã, em nome de Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, estamos aqui diante da Tua Palavra, não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Pai, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus já começa falando uma coisa importante, Para entrar pela porta que é o quê? Estreita, Que a porta é estreita. O caminho que conduz para a perdição é um caminho que largo e espaçoso. É o caminho que você faz à tua vontade. Você diz aí, meu corpo, minhas regras. O importante é seguir o seu coração, Quem sabe é você. Você não precisa consultar a Deus. Que negócio é esse, Então, as pessoas elas vão por esse caminho. Por quê? Porque é o caminho que satisfaz aquela natureza que prevalece na humanidade, que é a natureza de rebeldia contra Deus. Então, nós nascemos com a inclinação para o pecado. Então, isso é a porta larga, Ninguém está pensando numa porta larga, um caminho, um estradão, não é nada disso, não. Está falando de coisas espirituais. Então, na mente humana, a porta larga é a vontade de satisfazer todos os seus desejos, quer sejam eles aprovados por Deus ou não. Então, isso é a porta larga, isso é o caminho espaçoso, E muitos, a maioria, estão entrando por essa porta, não importa o que diz a palavra de Deus.
Não importa essa revelação, importa aquilo que eu quero acreditar, importa aquilo que eu quero fazer, importa aquilo que eu quero fazer e pensar. E aí a pessoa ela vai entrando por esse caminho que Jesus chama de caminho da perdição. Então precisamos entender direitinho aqui. Aí no 14 ele completa, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Por quê? Porque esse caminho ele tem limites. E qual é o limite desse caminho? É a palavra de Deus, é a obediência a Deus, é a prática da palavra de Deus. Isso faz essa porta ser estreita, né? Porque você vai ver as pessoas reagindo da forma que elas quiserem, fazendo o que elas quiserem, vivendo de acordo com os seus desejos e os seus prazeres, enquanto nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos limitados pela palavra, estamos limitados pelo Espírito Santo. Então é essa a diferença. Então o caminho é apertado, é estreito, né? Temos que seguir o que está escrito na palavra, temos que praticar, não só conhecer, mas é necessário praticar, né? Então é aquele lema, né? Que a gente vê muito em seminário: Bíblia não é só ler, tem que ler, entender e praticar. Então a prática é importante, porque através da prática é que nós estamos nos ligando com Deus, é que nós estamos aí mostrando a nossa identidade para com esse Deus maravilhoso. Então ele começa aqui já falando desses dois caminhos, né? Depois ele vai dar continuidade no versículo 15, que é importante também, porque muitas pessoas estão pegando o caminho largo e espaçoso justamente por causa desse versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Entendeu? Então, tem muita gente que acha que pega a coisa ao pé da letra, né? Então vai ver um lobo. Não, mas não estou vendo um lobo, né? Mas ele está dizendo ali, o lobo é a personalidade, aquele lobo que devora, que fica à espreita, procurando para caçar, para atacar, vendo quem pode ali devorar. Mas não quer devorar a pessoa literalmente, ele quer devorar o quê? A alma da pessoa, quer devorar os pés da pessoa, quer devorar ali a reverência, o amor, a dedicação que essa pessoa deveria dar somente a Deus, ele quer roubar para si, né? Porque a partir daquilo ali, ele tira de Deus aquilo que lhe é devido, né? O que é isso aí? Uma idolatria, a pessoa vai para a idolatria, a pessoa vai para o engano, para a ganância. Você sabia que a ganância, a Bíblia considera a ganância como um tipo de idolatria? A avareza é um tipo de idolatria, o amor desenfreado pelas coisas materiais é um tipo de idolatria. E a gente vê aí, não é difícil, diante disso que está sendo aqui mostrado pela palavra, você encontrar falsos profetas, né? Aqueles que estão sempre levando a sua pregação, os seus ensinamentos para as questões das coisas desse mundo, né? Está muito pouco preocupado com as coisas espirituais, com as coisas do porvir, da vida espiritual, e mais preocupado com as coisas deste mundo, quando na verdade a igreja ela tem uma preocupação com a salvação eterna, com as coisas do Espírito. Claro que nós não vamos deixar de amparar aqueles que estão precisando de alguma coisa, que estão com uma necessidade material ou uma necessidade psicológica. Claro que a igreja ela vai fazer isso também, mas ela não é a prioridade. A prioridade da igreja é o Espírito, porque também se a pessoa se equilibrar espiritualmente, todo o resto também vai estar equilibrado. Então sempre é o espiritual, que é através da igreja que é feito isso. E os lobos devoradores, eles desviam isso, eles começam falando alguma coisa do Espírito, mas só para dar uma introdução naquilo que eles querem de fato fazer. Então é só a gente ficar atento, pedir a Deus, gente, pede a Deus sabedoria. O irmão Tiago, lá, quando escreve a sua carta, ele diz, pede que ele dá para todos de graça. Logo no primeiro capítulo, primeiro versículo, ele fala, dá de graça, não cobra nada. Então Deus me dá sabedoria. Isso aí vem do Senhor, é o Senhor que está mandando fazer isso, eu tenho que fazer isso mesmo, né? E aí você vai começar a entender, Deus vai colocar a palavra na tua frente, vai mandar gente na tua porta, vai mandar gente lá na televisão, e você vai começar a entender a palavra de Deus e vai entender o que são os lobos devoradores, né? Que mostra aqui na palavra, que é o que fala no 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Então ele faz aqui uma analogia com coisas naturais para a gente entender bem, né?
Você não vai lá num pé de mamão e vai pegar limão, é isso? Você não vai ali na bananeira, né, pegar uma jaca, não tem condições, né? É uma coisa absurda, né? Então, como você quer ver uma pessoa que só prega as coisas desse mundo, só prega as coisas materiais, e o que ela tem a ver com o Evangelho de Cristo? Quando nós vimos o Senhor Jesus aqui nessa terra, não estava pregando sobre essas coisas, não estava falando, não estava dando ênfase a essas coisas. Pelo contrário, ele nem ligava para isso. Tinha até um ladrão no meio dele lá, que pegava a bolsa do dinheiro, né, traiu ele tudo por dinheiro, e ele deixou aquela pessoa lá que para ele não tinha nenhuma importância aquela questão do dinheiro. Estou falando do dinheiro, o ladrão vai para o inferno, tá, irmão? Estou dizendo aqui que você vai roubar ninguém não, nem trair, nem nada não, vai para o inferno aí. Eu estou falando que ele não valorizava a questão financeira, a questão monetária. Está faltando comida? Vou multiplicar o pão e o peixe. Tem que pagar o imposto? Pesca o peixe lá, pega a moeda na boca dele e paga o imposto para a gente. Ele tinha recursos aí, como ele tem recursos hoje também na nossa vida. A gente precisa acreditar nisso, né? Então, quando ele faz isso, ele faz com uma necessidade eminente, ele faz com que a pessoa está sendo fiel a Deus, ele faz com que a pessoa está usando aquilo ali com sabedoria, e não para alimentar a ganância, né? O desejo, a cobiça de ter, de possuir, de acumular de uma forma ali que a pessoa fica naquela avareza, né? Ela não consome nada, não gasta nada, porque ela está numa situação que é dominada pelas questões materiais, pelas questões financeiras, né? Então é isso que ele está mostrando aqui. E esses falsos profetas, uma das características deles, um dos frutos dele é justamente isso, né? Tornar as pessoas gananciosas. O que é o fruto do falso profeta? São as pessoas que estão lá, são as pessoas que estão congregando naquele lugar. Aquilo é o fruto. Então, pessoas muitas vezes gananciosas, pessoas que estão ali querendo coisas que Deus não aprova, né? Pessoas que estão em situações de vida que Deus não aprova, e eles passam a mão na cabeça porque o interesse ali é só o ganho material, é o poder, né? Então, é outra ênfase, é uma outra visão. Então, é o cuidado. Gente, quem está falando isso é o próprio Senhor Jesus, né? Se fosse até a gente fala, não, mas o apóstolo falou isso que ele estava com raiva do Pedro, o Pedro estava com raiva. Não, mesmo porque eles não falavam com raiva, eles escreviam inspirados pelo Espírito Santo. Mas aqui é o próprio Senhor Jesus que está falando com a gente, tá? Tomar cuidado com isso aqui. Versículo 17. Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Então, olha, aquele irmão lá é um bom pregador, né? Ele é um bom pastor, ele é um bom evangelista, né? É um bom profeta e tal, mas aqueles irmãos da igreja dele não querem nada, né? Está todo mundo ali atrás de dinheiro, todo mundo querendo coisa errada. Peraí, tem alguma coisa errada, porque a palavra de Deus diz que a árvore boa produz bons frutos. Como é que pode isso, irmãos? Então a gente tem que analisar a palavra, né? Então vamos ver o que essa pessoa está pregando, porque às vezes a pessoa ela faz uma pregação ali para o público em geral, e quando chega lá você vai ver uma outra coisa completamente diferente. Tem coisas que a gente vê, né? Quando a gente vai lá ver, não é aquilo que está, né, na televisão, não é aquilo que estão mostrando ali na capa, não, né? Às vezes a capa do livro é muito bonita, mas quando você vai ver o conteúdo do livro, né, misericórdia, né, irmão? Então é preciso realmente que a pessoa ela vá ali e tenha uma visão espiritual sobre aquela situação, porque o próprio Senhor Jesus mandou que a gente tivesse isso, tá, irmão? Ah, não, irmão, você está julgando, né? Que isso? Jesus falou, está aqui, está escrito. Não foi o homem, não. Ele até fala no juízo temerário. Quando a gente faz um juízo errado sobre alguma coisa, emite o juízo sobre uma causa que nós não temos conhecimento, julgamos alguém sem conhecimento de causa, né? Sem conhecer a situação verdadeira daquela pessoa, aí é o juízo temerário. Julgamos pela aparência, né? Pela aparência da pessoa e tal. Isso é juízo temerário. Isso aí ele condenou mesmo, né? Ele fala assim, por que você fica olhando o cisco no olho do seu irmão? Está aí, no 7 mesmo, lá no começo. Por que você fica olhando para o cisco no olho do seu irmão? Como tem uma trave aí inteira no seu olho. Tira primeiro a trave do seu olho. Então ele fala sobre essa questão aí, tá? Mas nesse caso aqui, ele está mandando que a gente tome cuidado. Ó, tem que se afastar disso aí. E o cuidado também é o cuidado com aquele irmão, aquela irmã que nós conhecemos, que está indo por esse caminho aí, às vezes um novo convertido, uma pessoa que tem conhecimento da palavra, está anos na igreja, mas tem pouco conhecimento da palavra. É necessário que a gente vá lá e dê um alerta. Lembra, como igreja,
Nós somos ali os vigias do Senhor Jesus, os embaixadores de Cristo. Nós temos a obrigação, não é favor nenhum a gente avisar um irmão, uma irmã que está entrando numa situação de risco, que aquela situação é uma situação de risco, e o pior risco que tem não é o risco físico, o pior risco que tem não é o risco material, o pior risco que tem é o risco espiritual, porque ele é para toda a eternidade. Esse é o pior risco que nós podemos correr aí. Bom, versículo 19: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Irmãos, isso mesmo que você entendeu. Não, mas eu vou falar aqui clarinho para você entender direitinho. A pessoa que não produz fruto aqui é também o fruto do Espírito, né? O amor, a paz, a mansidão, a temperança. Essa pessoa, ela vai ser cortada e lançada no inferno. É isso, cortado o nome do livro da vida, não vai ter parte com Deus, a vida inteira, a vida eterna de sofrimento, sem descanso, sem paz e sem fim, que é o pior de todas as coisas, não tem fim, né? Ah, Deus, eu prefiro a morte, não tem mais morte, acabou, a morte acabou o império dela, foi derrotada, Jesus derrotou a morte, Jesus derrotou tudo, e você escolheu isso, meu filho. Você tinha duas situações, você podia estar aqui comigo, mas você foi lá e recusou o Senhor Jesus, você recusou a palavra de Deus, você preferiu viver de acordo com as suas próprias regras, né? Você empinou o seu nariz e disse: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, e foi isso que você fez da sua vida. Que coisa triste, né, irmão? Não estou falando isso para você ficar com raiva, não, estou falando isso para você acordar e tomar uma posição espiritual na sua vida, você tomar uma posição com Deus, né? Fala com Ele. Não, peraí, eu estou... Não, fala com Ele, coloca o joelhinho no chão aí, fala: Deus, mostra para mim isso que está sendo falado, isso que está escrito aqui em Mateus 7 direitinho, eu quero entender. Gente, quando a gente fala com Deus, a coisa é tão maravilhosa, porque Ele fala com a gente também. Olha, eu não estou dizendo, tá, que você vai ouvir uma voz lá no teu ouvido falando: ô, José, você escuta aqui que eu estou falando com você, essa palavra. Não é isso. Ele vai inspirar, ele vai no teu pensamento, ele vai no seu coração, e você vai sentir o que Deus está falando com você. Mas primeiro, dê o primeiro passo na direção dele, né? Para que ele vá na sua direção também, tá? É preciso que a gente dê o primeiro passo. Você só precisa fazer isso, dá o primeiro passo. Versículo 20: assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Então, mais uma vez, a questão de conhecer pelo fruto. Você quer conhecer uma pessoa? Não é só por aquilo que ela demonstra na igreja, ou aquilo que ela tenta demonstrar no meio social que ela está inserida. Tem que conhecer a pessoa. Vamos dizer um exemplo aqui prático, né? O rapaz ou a moça está querendo casar, né? E está querendo ficar noivo e tal, e quer conhecer melhor, será que realmente esse homem, a mulher quer casar, né? Você tem que conhecer a família, como essa pessoa se relaciona com a família, como essa pessoa se relaciona com o seu trabalho, como essa pessoa se relaciona com a vida financeira dela. Você tem que conhecer todos os detalhes, aí você vai conhecer a pessoa, né? Você vai conhecer a pessoa só porque ela te chama de meu amor, minha querida, né? Aquele carinho todo daquela época, e depois casa e vê que não é nada daquilo, e aí a gente vê o que acontece aí. A maioria dos casamentos não duram nada. Por quê? Porque de fato não conheceu, não viu os frutos que aquela pessoa dava. Normalmente aqueles frutos eram maus, ela tinha ali disfarçado alguma coisa, mas eram frutos ruins, né? E a mesma coisa, você quer conhecer aquele profeta, aquele pregador, aquele pastor, aquele evangelista? Procura ver os frutos, como ele é de fato no seu casamento, no seu trabalho, quando ele lida com as suas finanças, né? Gente, que coisa, né? A pessoa prega a palavra de Deus e fica dando calote nos outros, passando cheque sem fundo, mentindo, enganando para pegar dinheiro das pessoas. Espera aí, né? Isso é fruto, né? Ou a pessoa que tem uma vida dúbia, está ali pregando a palavra de Deus e vive lá com, não sei, tem um harém, né? Vive com um monte de mulher, um monte de homem. Que é isso? Então, a pessoa tem que viver de acordo com aquilo que ela está pregando. Ela tem que pregar a palavra de Deus. Ou então a pessoa é uma pessoa raivosa, se ira por qualquer coisa, quer brigar com todo mundo, quer bater em todo mundo, né? Quando ela sai da igreja, ela vira um lutador de boxe, né? E quer espancar todo mundo. Então, é isso que são os frutos. É como a pessoa age e reage diante das situações da vida. Ela age e reage de acordo com a palavra de Deus, ou ela age e reage de acordo com o pior que nós podemos ver aí nessa terra.
É isso que são os frutos. E a pessoa tem que analisar. É a Bíblia que está mandando, gente. Não sou eu aqui que estou querendo falar de mim, não. É a Bíblia que está mandando a gente olhar o fruto da pessoa. Qual é o fruto que essa pessoa está dando, né? E qual é o fruto que eu estou dando, principalmente, né? Eu tenho que me analisar. Cada um de nós aqui tem que se analisar. Porque também não é só ficar olhando para os outros e, opa, irmão não dá fruto, não. Irmão não dá, peraí, eu estou dando fruto? Qual é o fruto que eu estou dando, né? O que eu estou fazendo em direção a Deus? O que eu tenho melhorado na minha vida para obedecer a Deus? Nós temos que ter esse autoexame contínuo. Irmãos, é contínuo, não é só um dia, 2, não. Esse autoexame, ele é contínuo para todos nós. Diz mais aqui, nem todo o que me diz, 21, né? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, tá? Então não adianta a pessoa ficar ali dizendo, Senhor, Senhor, sou teu servo, sou tua serva, por onde quer que andares eu andarei e tal. E quando chega lá, né, às vezes sai da igreja ainda com a Bíblia, né, 2 quilos de Bíblia debaixo do braço lá, para na esquina para fazer fofoca, né? Para fazer fofoca, e às vezes até dos irmãos da igreja, do pastor, né? Não importa de quem seja, pode ser até do ímpio, não está correto, porque é maledicência, né? Isso é condenado pela Bíblia. Eu não sabia, eu falava, mas era para o bem, não fala para o bem. Você fala da vida, o que isso está acrescentando à vida daquela pessoa de quem você está falando? Está mudando alguma coisa na vida dela? Está transformando? Então não é para o bem. Então não podemos nos enganar, né? Então desculpa aí, a palavra vai sair, você aí é para corrigir, entendeu? E não é para o bem, isso não é para o bem. E a gente tem que se adequar, né? Tem que se policiar, tem que fazer o autoexame, então não pode, né? Então ele está dizendo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz o quê? A própria vontade? Não, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aonde que eu encontro a vontade do meu Pai que está no céu? Na Bíblia. Tem que ler a Bíblia, tem que entender a Bíblia e tem que praticar a Bíblia, tá? Então é necessário que a gente siga esse espaço, porque senão vai chegar lá uma pessoa hipócrita, né? Senhor, Senhor, eu te louvo, eu te louvarei por toda a eternidade, aquele negócio todo, e é só capa, não tem nada de louvor, de adoração. A pessoa ali só vende uma imagem, né? E ele já está falando, essa hipocrisia nem adianta, naquele dia nem venha com hipocrisia para cima de mim, porque não vai colar. Como se ele estivesse, né, dizendo isso, trazendo aqui para o nosso linguajar de hoje, é isso que ele está dizendo, não vai colar não vem com hipocrisia não, que não vai ter, né? Versículo 22, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, sem rodeios, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Gente, olha, a pessoa, né? Ela profetizava. Não era profecia errada, não era profecia mesmo. Ela chegava e falava, Deus mandou você colocar a sua casa em ordem aí, porque senão ele vai ter que entrar no concerto contigo. E a pessoa sabia que a casa estava em desordem, sabia que Deus estava falando porque realmente veio de Deus. Olha, coisa séria, hein? Coisa séria, né? Depois ele dizia lá, em teu nome não expelimos demônio. A pessoa estava endemoniada lá, estava cheio do capiloto ali, e ela ia lá, orava, colocava a mão sobre a cabeça da pessoa, os capilotos iam embora, a pessoa transformava de vida, aceitava Jesus, mudava a vida dela todinha. Olha que coisa maravilhosa, né? Muito bom, né? Depois ele diz aqui, em teu nome não fizemos muitos milagres pelo poder de Deus. Essa pessoa era usada por Deus, dons de Deus, e ela orava, e Deus curava, e Deus transformava, e Deus libertava. Olha só que coisa maravilhosa. Só que tem uma coisa que nós precisamos entender, os dons são de Deus e não nossos. Os dons não são do homem, os dons são de Deus. Então Deus, ele usa até uma mula, se ele quiser, já usou, né? Já usou, entendeu? Já usou corvo para alimentar o profeta Elias. Agora Deus, ele usa o que ele quiser. Isso não quer dizer que a pessoa vai ser salva, ou que é salva, né? Porque o que ele diz no 23?
então lhes direi explicitamente, sem rodeios, na tua cara, nunca vos conheci, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticarem a iniquidade. Gente, olha o desespero dessa pessoa, né? Ela achou que aquela hipocrisia, aquela vida dúbia dela, ela iria chegar lá e que Deus iria passar a mão na sua cabeça, que estava tudo certo. Mas Deus, ele não se esquece de nada. No livro de Apocalipse diz que no dia do grande julgamento, dia do julgamento do trono branco, os livros serão abertos e tudo será revelado. Ninguém poderá alegar inocência naquele dia, se de fato não for inocente, não vai ter como alegar. Você já está ali, porque já foi condenado, né? Não tem condições. Por quê? Porque o julgamento dos salvos já foi feito, Tribunal de Cristo, tal, para efeito de galardão. Por quê? Qual é a diferença? Porque os salvos não cometeram o pecado, não cometeram os erros? Claro que sim, né? Nós somos falhos. Mas eles foram lavados, né? Nós, os salvos, somos remidos no sangue do Senhor Jesus e nós não seremos julgados para efeito de condenação. Porém, aqueles que rejeitaram a Jesus ou aqueles que viveram uma vida dúbia, né? Aceitaram só de boca e viveram um evangelho falso, esses vão participar do tribunal do grande trono branco e também já condenados. Aqui só vai o quê? Vai ser somente aqui vai ser a dose, né? Qual é a pena que cada um vai tomar nessas suas falhas, nos seus pecados, nessa sua condenação. Então vai ser apenas para imputação da pena de cada um. Que coisa triste, né? Esse tribunal aqui. Então sai fora desse tribunal, viver uma vida reta com Deus, né? Deixa eu continuar aqui. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, irmãos, essa é a grande questão. A rocha, ela representa o Senhor Jesus. É a estrutura espiritual que nos salva, né? O ser vivo, inteligente, poderoso que nos salva. Essa é a rocha. Então, edificar a casa sobre a rocha, ele já começa a dizer aqui no 24 o que é: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, como é que eu vou edificar a minha casa sobre a rocha, irmãos? Né? Não é com palavras somente, mas é com a prática da palavra de Deus, é colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. A cada dia que nós ouvimos a palavra, quer seja no culto de domingo, quer seja numa palavra pregada ali por um pregador, um pastor, um evangelista idôneo que está ali levando a palavra com seriedade, e quando nós colocamos aquilo ali em prática, nós estamos edificando, nós estamos firmando. Porque quando vier a tempestade, quando vier as tentações, quando vier os problemas, quando vier as situações que a vida apresenta para nós teremos estruturas para resistir isso aí, porque estamos firmados aí no Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. Essa estrutura, ela depende não só da leitura, mas também do entendimento e da prática da palavra de Deus. Então, são três coisas: ler, entender e praticar. Tem muita gente que lê, mas que não entende nada. Sabe por que não entende? Porque não busca o Espírito Santo, não busca a direção de Deus e muitas vezes quer entender o que ela quer, né? Quer tirar, aí vem com aquelas coisas totalmente distorcidas, como o amor é o principal, né? Deus aprova toda forma de amor e a gente já sabe onde é que isso aí vai dar, né? Isso vai dar lá longe, lá no fogo do inferno, né? Não é isso, tem que ver o que está escrito literalmente na palavra de Deus e quais orientações que são passadas ali para que a gente possa realmente ter um crescimento espiritual sólido, como ele disse aqui, firmado na rocha. Quem é a rocha? A rocha é o Senhor Jesus. Versículo 26.
todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Gente, né? Tem o irmão Luiz aí que é engenheiro, né? Não precisa ser engenheiro não, porque a pessoa com conhecimento aí vai saber que se você fizer uma casa na areia vai estar complicado o negócio, né? Se há fundamento, se você não fizer um outro fundamento lá embaixo, né? E aí até uma coisa mais complicada, né? Mais complexa, para poder firmar essa casa, né? Ela vai cair. Não precisa ser nenhuma tempestade, um ventinho já vai derrubá-la, né? Já vai jogar ela pelo chão. Imagina quando vier uma tempestade, um vento, uma situação climática muito adversa. Gente, vai ser grande a ruína dessa casa, vai sobrar nada, vai voar tudo. E tem muita gente construindo a sua vida espiritual na areia. Que areia? As coisas desse mundo, as falsas religiões, os falsos deuses, a idolatria, os enganos, né? Tudo aquilo que Deus não aprova é areia. E tem gente construindo casas espirituais são para ser eternas, e constrói isso na areia. Então, para a gente finalizar, né? Fica uma questão, uma pergunta pessoal para cada um de nós, não para nós respondermos para ninguém, mas para nós respondermos para Deus e para nós mesmos. Aonde é que você quer construir a sua casa? Você quer fundamentar essa sua casa na rocha ou você quer fundamentar essa sua casa na areia? Responda para a gente, não responda para mim, não precisa nem botar aí nada no comentário não, tá? Isso aí é você e Deus. E eu creio que Deus te fez um ser inteligente para saber que para essa casa perdurar por toda a eternidade, ela tem que estar fundamentada na rocha, no Senhor Jesus. Que Deus tenha te abençoado através dessa palavra, no nome do Senhor Jesus. Eu passo agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha aí colocar aquilo que o Espírito Santo estiver inspirando no seu coração, né? Compartilhar com a igreja, em nome do Senhor Jesus. Bem, pastor Aguilar, hoje a palavra foi mais simples, mas muito útil, da mesma forma. Então vamos lá. Primeira coisa que você falou, o senhor logo esclareceu em simples palavras. O senhor falou assim, o significado da porta larga. Aí o senhor falou assim, que a porta larga era você viver satisfazendo os próprios desejos, ou seja, dar vazão à carne, né? E aquela coisa que o senhor disse, né? Meu corpo, minhas regras, né? Se esquecendo que o corpo que vai parar de viver não é dela. Apenas porque está dentro dela não é dela, é de Deus, né? Mas esse é outro assunto. E outra coisa que você explicou que eu achei muito importante, nós pensamos exatamente igual, foi a questão do discernir, né, os falsos profetas. E qualquer atividade da vida, seja uma costureira, seja um pedreiro, seja lá quem for, ela sabe quando um vestido está mal feito, o pedreiro sabe quando uma parede não está bem, uma alvenaria, né, não está bem elevada, porque ele tem a vivência dele, e ele acaba se tornando uma pessoa sábia naquilo, né? E o Senhor, nós temos, uma das coisas que nós temos é que passar pela nossa vida crescendo no conhecimento de Cristo. E é esse conhecimento, né, esse discernimento da palavra de Deus, que na verdade é a nossa vacina contra os falsos profetas, né, que assaltam as igrejas, né? Então, e estou falando de maneira bem simples, na igreja é a mesma coisa, como o senhor disse, não vou estar só me repetindo aqui, mas a gente
gente vê, todo mundo tem lagartixa, pula no poder, tem isso, tem aquilo, mas na verdade é um falso profeta. E o que é pior, outra coisa que o senhor falou que é pior, porque eu e o senhor conhecemos uma pessoa assim, não é? Pessoas que são usadas por Deus, eu acredito até pela, como o senhor disse, né, o dom de Deus, né? Acho que até pela própria misericórdia de Deus, profetizava de forma correta, profunda, para Deus se mostrar e para a pessoa entender e mudar os seus caminhos. Era muito mais do que ser convencido pelo Espírito Santo. A pessoa estava em contato direto com o poder de Deus, porque ela não podia adivinhar aquilo. E mesmo assim, até agora, que eu saiba, está perdida. Então, isso é muito importante, nós observarmos bem, não só, ele profetiza certo, então está tudo certo. Não, você tem que ampliar o seu leque de observação, você tem que ampliar o campo de observação, vai prestando atenção, vai vendo como é que é a vida, e também, olha a Deus, não só para pedir sabedoria, mas também, olha, tudo que nós temos, tudo nós podemos pedir a Deus. Senhor, eu não entendi, mas mostra, vai mostrando, fala comigo na hora. Então isso é muito importante, né? Então, como o senhor falou, essa questão, a sabedoria é o grande remédio, e a sabedoria Deus dá e agora dá sabedoria a todos nós, e é uma obrigação nossa crescer em espírito e em verdade, aqui verificar os frutos, assim se conhece os falsos profetas, e o senhor falou essa questão, porque um fruto verdadeiro que nós temos que ver é a questão que o pastor Aguilar fala sempre, é a transformação pelo Espírito Santo. E o exemplo que eu uso sempre, o cara era um cachaceiro, vivia no bar, os filhos andavam sujos, a esposa apanhava, as crianças, todo mundo de roupa rasgada, pé descalço, e o cara realmente, quando é tocado pelo Espírito Santo, transformado, a primeira coisa que ele faz, não que seja fácil, mas ele abandona o bar, ele abandona o vício, se dedica à família, o dinheiro acaba rendendo um pouco mais, as crianças já passam a ser bem cuidadas, e você começa a ver a paz naquela família, né? Então, é assim que se vê os frutos. O fato, isso é o que nós precisamos, essa é a verdadeira transformação. Nós temos que enxergar na vida daquela pessoa a transformação. Na igreja, ela pode até fingir a transformação, mas aí nós temos que olhar num campo mais amplo e ver se essa transformação também ocorreu em todas as áreas da vida, não é? E que é justamente o convencimento do Espírito Santo, né, que muda tudo. Agora, com relação a isso, é que é uma pena, né, porque, pastor Aguilar, existem regiões que têm areia, embora não tenha mar, não tenha rio perto. A areia, por incrível que pareça, em situações muito específicas, é um bom terreno de fundação, né? Mas, na verdade, não há que se comparar com a rocha. A rocha facilita tudo, não há que se comparar com a rocha. Rocha é rocha, né, pastor? Você não tem recalque, você não tem nada, rocha é rocha. Porque no terreno de fundação de areia, se você compactar direitinho, mas se você não compactar tão bem ali numa determinada região, aquela casa naquela região ali vai dar alguns problemas. Então, pastor, que Deus abençoe o senhor, a sua vida. Hoje foi uma pregação assim, simples, mas ela passou o caminho das pedras, né? Passou o caminho das rochas, quer dizer, o caminho da rocha, como o senhor muito bem falou, que é o nosso Jesus. Então, Deus abençoe a sua vida e tudo que aprove a Ele, que o Senhor tomasse conta nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, irmão Luiz. Glória a Deus, né? Vamos ficar aí firmado aí na rocha sempre, né? Que é o nosso Senhor Jesus, buscando aí sempre o conhecimento da palavra de Deus, né? E a prática, né? Tem que praticar, senão fica difícil. Tem que conhecer e praticar. E nós vamos agora fazer aquela oração, irmãos, falar com Deus agora.
e que nós colocamos diante dele sempre em primeiro lugar as coisas espirituais, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e que todas as demais coisas que nós precisamos ele já conhece, ele já sabe e ele vai acrescentar, né? Então o que é necessário ele vai acrescentar. Então cuidado, né? A gente quando fala isso é necessário, tá? Se a gente quer outras coisas, né? Está ambicionando, ele vai ver se aquilo é necessário e ele vai ver se aquilo é bênção ou não em nossas vidas. Porque às vezes a pessoa está pedindo uma coisa que ela acha que vai ser bênção na vida dela e não vai ser, né? Deus ele vê lá na frente, a gente tem umas limitações, mas tem coisas que são necessárias, né? Saúde é uma coisa que nós precisamos ter, né? Uma vida harmoniosa na família, no lar, pessoas que a gente quer que se convertam, né? A gente fica pensando, puxa, eu vou estar no céu e aquela pessoa vai estar longe, né? Isso muitas vezes com o pai, com a mãe, né? Com um filho, uma filha, um familiar, um marido ou uma esposa. Isso traz muita tristeza no coração quando pensa nisso, aquela outra pessoa ainda não é salva. A gente não pode tomar uma decisão por ela, mas nós podemos orar para que Deus ele vá tocando no coração daquela pessoa, né? Para que aquela pessoa ela venha se converter. Então tem muitas coisas que nós precisamos, espirituais mesmo, colocar diante de Deus, até pelo nosso próprio crescimento espiritual, renovação, fortalecimento. Está precisando vencer alguma coisa na vida, está sentindo alguma dificuldade espiritual em alguma área da vida, claro que nós devemos orar, trabalhar em oração para essa questão, ver na palavra, buscar, né? É assim que a gente vai ter a resposta de Deus, é perseverando em oração, como Jesus ensinou a questão daquela viúva que ia lá diante daquele juiz iníquo, né? Ali no livro de Lucas, capítulo 18, você vê lá os primeiros 10 versículos, ele fala sobre isso, a questão da perseverança em oração. Então nós precisamos perseverar em oração. Não é que vai orar hoje aqui, o irmão Luiz vai orar, fazendo uma intercessão geral, né? Os irmãos aí vão orar, você que está participando conosco vai orar, colocando aí as suas necessidades, e pronto, acabou, agora só vou orar no domingo que vem, quando tiver o próximo culto. Irmão, não é assim não, tem que orar hoje, tem que orar amanhã, tem que orar todos os dias, né? A gente tem que falar com Deus todos os dias, porque isso faz parte do nosso alimento espiritual. Quando nós falamos com Deus, nós estamos nos alimentando espiritualmente. Lembra que nós temos uma estrutura espiritual e psicológica muito sensível, muito frágil. E se a gente deixa de alimentar essas partes, isso é com Deus, a gente começa a enfraquecer, começa a ver o problema, às vezes é uma coisa pequena, né? Mas a gente começa a ver um gigante, uma coisa que se agiganta diante de nós, porque falta ali os recursos espirituais que somente Deus ele pode nos dar. Então, lembre-se, é orar hoje, é orar segunda-feira, terça-feira, todos os dias você orar. Hoje nós vamos orar com importância, né? Isso é bom que Jesus ele nos ensinou que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele vai se fazer presente. Então, falando aqui sobre a importância da oração, né? Tanto a oração individual, isso é muito importante mesmo, como também a oração coletiva, ou se você tem um propósito de oração com alguém, né? Muito bom também, está um orando ali pelo outro, estão buscando. Isso é muito importante, vida de oração, viver em oração. E eu sei que tem pessoas que estão começando, estão iniciando, pessoas que ainda nem, talvez Deus colocou você para ver esse vídeo aí hoje e você está se sentindo tocado por Deus. A oração, ela não é só quando você coloca o seu joelho no chão sozinho, no seu quarto, na sua casa, na sua família, não. A oração, você está sentado no ônibus lá e vai fazer alguma coisa importante ou não importa, você sentiu ali aquele momento, tem que falar com Deus agora. Aí você não precisa nem fechar o olho, né? Vigiar e orar, né? De olho aberto mesmo ali, você leva o seu pensamento ao trono da graça de Deus e você fala com Deus, você coloca aquela situação diante de Deus, né? Então a oração, ela não tem lugar certo, ela não tem, é só você se conectar com Deus, ele vai estar presente. Lembra que ele é onipresente, onipotente e onisciente, então é você se conectar, né? E nós temos aí a nossa provedor, né, da internet de Deus. Quem é esse provedor, irmãos? É o Senhor Jesus, né? É Ele que faz essa ligação com o Pai através do Espírito Santo. Então, é só você orar, né, em nome do Senhor Jesus e colocar diante de Deus em qualquer situação. Você está esperando, vai ter uma decisão, está sentado lá esperando, fica lá com o pensamento ligado diante de Deus. O Senhor toma nas tuas mãos, né, a situação, as pessoas que vão decidir. Isso é oração. Então o irmão Luiz vai orar agora, né?
ele vai colocar diante de Deus aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo no seu coração, e cada um de nós aqui, cada um de vocês vai orar, colocando a sua situação de vida, falando com Deus aí, em primeiro lugar, claro, as coisas espirituais, e nós também vamos estar orando aí, concordando com a oração de todos, no nome do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz, o irmão está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos lá. Você já falou tudo? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto e queremos colocar nas tuas mãos agora as nossas vidas, todas as nossas necessidades, todas as dificuldades que nós temos enfrentado e que vimos sempre colocando diante de Ti. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus provedor, é o Deus que cuida de todas as nossas necessidades, que supre todas as nossas necessidades. Senhor, eu não sei o que cada um aqui está precisando, nem eu sei direito o que realmente eu preciso, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Mas eu sei que Tu sabes, e da mesma forma que para mim Tu queres o melhor para mim, eu sei que da mesma forma Tu queres o melhor para todos que estão aqui nos acompanhando. Então eu te peço, Senhor, seja o Senhor a entrar na vida dessa pessoa e a suprir as necessidades dela. Pode ser uma busca de emprego, uma desarmonia no casamento, um filho nas drogas, uma dívida que contraiu o que não devia contrair, um vício, seja lá o que for, meu Deus, entra com a Tua providência e vai cumprindo, tenha misericórdia. Nós dependemos única e exclusivamente de Ti e só nós realmente nos movemos em Cristo. Então, em nome de Jesus, entra, trabalha em nossos corações, muda tudo que precisa ser mudado, renova nossas forças, redobra o nosso ânimo, nos conceda a paciência para que possamos, meu Deus, sermos cartas vivas de Cristo no meio dessa sociedade, no meio desse mundo completamente corrompido. Abençoa-nos a nós e as nossas famílias, a todos que estão nos acompanhando aqui e agora no simultâneo e também que vão nos acompanhar depois pelas redes sociais. Quero colocar nas Tuas mãos agora o nosso Brasil e pedir que o Senhor tome conta do Brasil, não permita, livra, meu Deus, o Brasil do caos social, do caos político, do caos jurídico. Livra o Brasil da fome e da miséria, livra o Brasil do caos econômico e do caos financeiro. Liberta o Brasil de ideologias malignas. Toca os nossos representantes legalmente eleitos para que se arrependam dos seus maus caminhos, que peçam perdão e venham nos servir, e não nós a eles. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe os campos. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça com que a indústria renasça, que o comércio e a prestação de serviços progridam. É possível que o Brasil venha, meu Deus, a enfrentar dificuldades. Então eu quero te pedir que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força para enfrentarmos as dificuldades que estão aí no horizonte e que bastante provavelmente vamos atingir. Isso vai trazer muitas dificuldades ao nosso povo, mas nos capacite. Aumenta a nossa fé para continuarmos firmes em Ti, como aquela casa que está firmada no rocha. Em Jesus Cristo continuaremos firmados. Peço que o Senhor abençoe ao Estado do Rio Grande do Sul e a sua população. Que o Senhor também abençoe as pessoas, os Teus filhos, que vão aos hospitais e aos presídios, e também os que vão aos outros países como missionários, levando a Tua palavra, correndo o risco de perder a própria vida.
Abençoa e proteja e prospere todas essas pessoas. Por fim, eu quero colocar o Estado de Israel em tuas mãos. Defenda o teu povo, meu Deus. E que pese estar em rebeldia, não deixarmos de ser teu povo. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço, na certeza de que estamos recebendo. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lembrando, deixa eu ligar o som aqui do pessoal do Meet, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Lembrando aí que no próximo domingo nós estaremos aí ministrando a Santa Ceia do Senhor. E você que já é batizado, você que já está congregando numa igreja, você que consegue discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, vai participar, né, da Santa Ceia conosco. Providencie os elementos, né, o pão, suco de uva aí, para que venha participar conosco no próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. E você que ainda não passou ainda por essas etapas, você participa do culto, né? Ora com a gente, louva a Deus, né? Ouve a palavra e Deus vai abençoar da mesma forma no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então agradecer a Deus por mais essa oportunidade, nós estamos aqui reunidos na presença dEle, né? Por tudo aquilo que Ele está fazendo em nossas vidas, né? Principalmente pela nossa salvação. Feche os olhos e leva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, ministrando o culto ao Senhor, louvando o Teu nome, agradecendo, engrandecendo o Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oh, meu Deus, eu concordo com a oração que o irmão Luiz fez agora e com a oração que cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, cada pessoa orou conosco agora. Concordo com essas orações. Seja o Senhor trazendo a cada uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conceda, meu Deus, a cada uma destas vidas que está aqui participando conosco, que virá participar através deste vídeo, conceda a cada um destes, meu Deus, e as suas casas e as suas famílias, uma semana muito abençoada. Guarda, protege, livra de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a abençoar cada área de suas vidas, suprindo, ó Deus, a cada uma de suas necessidades, segundo a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia, segundo a Tua soberania, no nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glória ao Senhor Jesus, que Deus conceda a você, a sua casa, a sua família, a todos os seus, uma semana muito abençoada na presença do Senhor Jesus, e um domingo também, o restante do domingo é muito abençoado. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.